Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 30 de setembro, último dia do mês. A igreja celebra São Jerônimo, grande santo da igreja, que traduziu a Bíblia junto com sua equipe do grego, hebraico e aramaico para a língua latina. Nós somos convidados a refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, na cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Interessante observar que Jesus escolheu outros 72, ou seja, haviam muitos discípulos, eram inumeráveis os discípulos que Jesus ia escolhendo nas comunidades e povoados por onde passava. Os apóstolos eram 12, mas os discípulos eram muitos, homens e mulheres, pessoas que acreditavam em Jesus e eram enviados por ele. Também nós, hoje, somos seus discípulos. Ele nos chama, ele confia em nós. O diferencial é que alguns respondem a esse chamado e outros ignoram. Se você responder sim, você será um discípulo de Jesus, será enviado por ele. E Jesus os enviou dois a dois. Aqui representa a importância da comunidade. Nós não seremos enviados isolados. Nós temos que estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o nosso bispo, com as orientações. Ninguém faz carreira solo. Não é estar sob nova direção, mas é construir uma missão juntos, junto com a igreja, caminhar junto com a comunidade, você e a comunidade, você e a igreja. Por isso, dois a dois. E na sua frente, os discípulos iam aos lugares onde ele próprio, Cristo, deveria ir. Se aqueles discípulos fizessem um bom trabalho, um trabalho missionário ardoroso, seriam recompensados por Jesus e seriam confirmados na palavra por Jesus. Se fizessem um mau trabalho, se fossem discípulos maus e preguiçosos, Jesus iria fazer a sua missão junto àquele povo, iria salvar aquele povo e iria retribuir o castigo àqueles discípulos perversos. Então, na missão que nós fazemos, se ela é perfeita ou não, isto aí é só Deus que vai julgar. O que a missão deve exigir é muito amor, muita fidelidade e muita dedicação. Oferecer o pouco que temos na missão, oferecer os nossos dons e talentos, para que assim a obra de Deus possa se realizar. E Jesus dizia: a messe é muito grande, os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que se dispõem a seguir no discipulado a Jesus Cristo. Por isso, afirma Jesus, pedi ao dono da messe, ao Divino Pai, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Jesus nos pede o despojamento, de não ficar apegado às coisas materiais. Não leveis nada pelo caminho, nem mesmo recordações do passado, que tanto às vezes nos machucam. Não devemos ficar apegados a nada, mas apegados sim a Deus, ao seu reino, ao seu projeto de amor. Em qualquer casa onde entrardes, disse Jesus, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei nessa mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Então, Jesus nos convida a estar junto com as famílias, junto com as pessoas,
a passar de casa em casa, sem fazer seleção, passar na casa dos pobres, dos ricos, dos santos, dos pecadores, porque o mais importante é o ser humano. Todos somos filhos de Deus e todos merecem ouvir a palavra, todos merecem conhecer Jesus. Então nós iremos aonde o Cristo passará. Nós, com o nosso trabalho missionário, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, estamos adiantando a chegada do reino de Deus com o nosso testemunho. E Jesus continua dizendo: quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o próprio Jesus. O reino de Deus é sua mensagem de salvação, de libertação, de cura, de ressurreição. Então, nós devemos anunciar este reino, e para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. E por isso Jesus diz: se numa casa não fordes bem recebido, sacudi a poeira e segui em diante. Sacudir a poeira das mágoas, sacudir a poeira da rejeição, da incompreensão e da ingratidão. E seguir em frente, pois o reino de Deus deve ser anunciado a todos. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.